Vamos embora, o Fluminense ganhou por 3-0 na estreia da Copa São Paulo de futebol júnior, 3-0 em cima do São Raimundo de Roraima. Os gols foram marcados por Agner, que fez o primeiro num chute de fora da área, que o goleirão acabou aceitando. O segundo gol do Fluminense foi marcado de pênalti, também no mole do goleirão, fazendo um pênalti bobo em cima do Kelvin. E o João Lourenço bateu, fazendo o 2-0. E o terceiro gol foi marcado de novo pelo Agner, também agora numa cobrança de pênalti, só que dessa vez ele não fez direto. Ele bateu de perna direita, a bola foi defendida pelo goleiro, mas no rebote ele pegou para fazer o terceiro. Esses dois gols de pênalti foram no segundo tempo. No outro jogo do grupo, do grupo do Fluminense, o São Carlos empatou em 0-0 com o Lagarto. Com isso, o Fluminense que na próxima rodada pega o Lagarto, se ganhar o seu jogo. E se ganhar o seu jogo já está classificado, né? Se ganhar o seu jogo já está classificado, porque o São Carlos, se vencer, vai a 4 pontos e fica com 0 o time do seu grupo. E já do outro lado também, se der vitória o do São Raimundo, fica o Fluminense com 6, o São Raimundo com 3, Lagarto e São Carlos com 1. Então, se vencer o próximo jogo, o Fluminense já está classificado na Copinha. O próximo jogo é nas 3 da tarde do próximo sábado contra o Lagarto de Sergipe. E aí, se o Fluminense ganhando, né? Já ali tá na verdade nos avos de final ali, né? Escalação do Fluminense, tá? Que começou a partida foi a seguinte. O goleiro foi o Álvaro, praticamente não foi exigido. Júlio Fidelis na lateral direita, Davi Schwindt, que foi bem, um Gustavo Sintra na zaga e o Léo Jance entrou como lateral esquerdo. E aí você ainda tem também Fabinho, Freitas, Agner, João Lourenço, Riquelme Felipe e Kelvin. Ainda entraram no segundo tempo, eu agora não vou lembrar exatamente todos que entraram, mas se eu não estou enganado, entraram ali o Enzo entrou, que foi o que fez a jogada do pênalti, entrou também o Luiz Freitas, o Esquerdinha, lateral esquerdo, acho que no final entrou o Davi Melo, também entrou no lugar do Agner, o Davi Melo. Enfim, vamos ficar de olho aí para que o Fluminense ganhe no próximo sábado e já chegue na última rodada classificado. Bem, vamos lá também, porque a gente tem notícia, ainda falando relativamente de base, né? A gente tem notícia sobre Cauã Elias, que é provavelmente uma das principais notícias aqui desse vídeo. Cauã Elias, segundo o jornalista Victor Lessa, tá numa situação complicada, tá? O Cauã Elias, deixa eu botar aqui até uma foto dele, para você que não sabe quem é o Cauã Elias. Tá aqui na tela. Esse daí é o Cauã Elias. Você sabe que, obviamente, eu tô brincando aqui, esse daí é o Miguel. Mas a atitude do Cauã Elias... Olha aqui, ó. Sobre Cauã Elias, um dos principais destaques atuais de Xerém, o jovem não está no grupo que irá iniciar o Campeonato Carioca e que se reapresentou nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Né? Ele não se reapresentou ali junto com o resto do grupo. Esse aqui que é de verdade o Cauã Elias, tá? Isso porque a negociação pela renovação de contrato com o atacante se arrasta há alguns meses. O staff de Cauã fez uma pedida salarial considerada alta pelo clube e também exige ficar com 30% dos direitos econômicos, o que foge do padrão, já que normalmente o clube cede 10%. Além disso, há um pedido para que o jogador faça parte de forma permanente do elenco profissional. As negociações seguem, Cauã Elias tem contrato com o Fluminense até 2026 e a multa para o exterior na casa dos 280 milhões de reais. Aí, enfim, até o perfil aqui perguntou pro Lessa, né, se ele só vai entrar em campo depois dessa palhaçada. E aí o Lessa falou, é uma opção do clube. E eu acho justa. Rapidamente, tá? Sobre essa situação aqui do Cauã Elias, verdade. Por que eu brinquei ali com o Miguel? A base do Fluminense, ela ficou escanteada, meio sucateada durante um bom tempo. A gente viu ali uma questão de uma dificuldade de
de renovação quando foi com o Miguel, quando foi com o Marcos Paulo. O João Pedro só não teve isso porque foi vendido muito cedo. Metinho e Kaique a gente vendeu muito cedo também, mas já tinham avisado que não iriam renovar com o Fluminense. E a gente vê aonde estão todos esses jogadores hoje em dia. Pouquíssimo, só o João Pedro talvez é alguém que está tendo algum mínimo sucesso. Todos esses que saíram do Fluminense muito cedo acabaram se ferrando, complicando suas carreiras. E por que isso? Só porque saíram cedo? Não, são uma série de fatores. Mas isso é uma coisa em comum. E aí a gente entra no outro ponto, que é o seguinte. O Fluminense hoje oferece para um moleque que está subindo da base muito mais do que oferecia em 2019, em 2020, em 2018. Oferece uma participação em Libertadores, oferece uma saída, como de certa maneira foi a saída de Luiz Henrique, que foi uma saída honrosa para o jogador, jogou 2, 3 anos no profissional, como foi como vai ser provavelmente a saída do André, como poderia ser a saída do Martinelli, do John Kennedy, jogadores que se destacaram, fizeram seu nome e quando sairão estruturados. Para não ficar só aquele jogador que fica perambulando por aí. O Miguel, por exemplo, que eu brinquei, estava na Rússia hoje em dia. Mas é onde o Nino vai jogar? Não. Um futebol muito mais inferior do futebol russo. E era um moleque que diziam que seria a próxima estrela do futebol brasileiro. Então a situação do Cauã Elias, cara, é uma situação muito complicada. Porque ele tem muita bola, ele tem muita moral, ele é extremamente conhecido e já tem destaque sul-americano. Esse troféu aqui não é à toa, não. Esse troféu aqui é troféu de Mundial, de Sul-Americano Sub-20, de 17. É troféu de jogador que já disputou, já jogou e já ganhou muito na carreira com 17 anos. Só que aí, meu amigo, pra tudo há um tempo. E se o Cauã Elias quiser cortar etapas no Fluminense, ele tá indo por um caminho muito errado mesmo. A questão do salário que o Lessa botou, beleza, é justo, jogador de 17 anos não ganha muito mesmo, o Cauã tá crescendo o olho, ok, eu não acho isso um problema, tá? O jogador faz ali a pedida salarial que ele quer e beleza, ele tem contrato com o Fluminense até 2026. Se ele quiser ganhar muito mais, ele renova o contrato e fica pedindo isso mesmo. É do jogo, a negociação do ganhar muito mais. Agora, exigir que ele faça parte de forma permanente no elenco profissional, pra mim, tá? Isso não soa como eu tenho certeza que eu tenho qualidade pra estar jogando no profissional. Não soa dessa maneira. Pra mim soa exatamente o inverso, que é, eu tenho medo de continuar na base, não ter um destaque tão grande mais daqui pra frente e a minha carreira ser encerrada com 18, 19 anos porque eu acabei indo mal. Então eu quero me mostrar o mais rápido possível pra meter o pé e garantir minha vida. Não me parece uma confiança de um jogador que acha que vai pro profissional e vai se destacar. Isso pode até... Ele acha que tá fazendo isso. Mas pra mim, o olhar que eu vejo é de outro. Que é do desespero. Quer virar profissional, quer pular etapa. E sabe o que acontece com quem pula etapa? Chega na frente e não tem as respostas, não tem o conhecimento, não tem tudo pra poder entregar um futebol de uma maneira correta. Fica sem base, fica sem nada. Acho que o Fluminense tem que ter muito cuidado, porque o Cauã Elias é um jogador muito valioso. Mas o Cauã Elias é um jogador muito valioso jogando no campo, evoluindo no campo. E se o Fluminense, que tem um corpo muito grande de pessoas, acha que ele ainda não deveria ficar permanentemente no time profissional, se ele acha isso... Então deve se respeitar isso. Agora, se o Cauã Elias quer pular etapas e quer ficar igual um maluco pulando etapas, ele não tá prejudicando só ele, tá prejudicando o Fluminense também. Então o Fluminense tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele perde nas duas pontas. Se ele fizer a vontade do Cauã Elias, ele tá provavelmente prejudicando um ativo seu, acontecendo como foi com o Miguel, que subiu pro profissional porque exigiram isso e etc, etc. Aí chegava na hora do treino e não tinha nenhuma responsabilidade com o treinamento para ser um jogador profissional. E aí a educação era mais complicada de dar, porque educação de criança você dá na base. Educação de adulto é de uma outra forma. E aí ele picou a mula, né? Falando um português real aqui. Então assim, o Fluminense tem que tomar muito cuidado, porque ele perde de um jeito e perde do outro também. Tem que ter muito tato para gerir essa situação. Porque se o Cauã Elias está agindo feito criança, o Fluminense perde. Se o Cauã Elias agir feito adulto e meter o pé, o Fluminense perde. Então o Fluminense tem que resolver de uma situação onde o Cauã Elias entenda o papel dele neste momento. Ele e o staff dele, no caso. Enfim, vamos ver como é que vai seguir isso daí, tá?
Vamos lá. A gente fala aqui agora, cara, de um novo parceiro aqui do Raiz Tricolor. Pô, maior alegria de estar aqui, cara, anunciando a KTO. É uma casa de apostas conhecida pra caramba, muita gente aí tem o conhecimento sobre eles, enfim, sabe aí já da existência. E, cara, acho muito legal isso, porque é alguém que tá acreditando no projeto, não só no projeto Raiz Tricolor, mas tá acreditando também no projeto do Jornada 1902, tá acreditando bastante aqui na nossa produção de conteúdo, né? E tá chegando forte, tá? Também no meio do Fluminense. A KTO é uma casa de apostas, né? Que trabalha com cupom. E o cupom tá aqui, ó. Você vai usar o cupom JORNADA. Tá? Só jornada. Por que jornada, Gabriel? Porque eles vão patrocinar a nossa jornada, né? A jornada esportiva que a gente faz, tanto no canal no Jornada 1902, que agora se chama Jornada KTO 1902, tanto aqui no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, no canal 20. Então, KTO que significa Know the Odds, né? Saiba as odds. E usando o cupom JORNADA, você ganha 20% de bônus ali no seu primeiro depósito. Ah, Gabriel, mas o bônus não é tão... Mas é porque as regrinhas são muito simples, tá? Então, tem gente aí que dá bônus de 200%, aí você vai ver e você tem que apostar 7 vezes em cassino, dar 2 cambalhotas pra trás. Não, o deles é muito simples. É um bônus 20% no seu primeiro depósito, você só precisa apostar o valor que você ganhou de bônus. Eu até já fiz isso, eu tinha uma conta já na KTO, já jogava na KTO, e ganhei um bom dinheiro agora. Bom dinheiro porque eu aposto, né? Na copinha agora. Botei R$50 de que o Fluminense, o jogo do Fluminense teria 3 gols. Ou mais, né? E ganhei ele, acho que R$72, alguma coisa assim. Sempre bom destacar, tá? Isso aqui é coisa pra adulto, não é pra criança, não é disso, e não é pra você se viciar. Então, menor sinal aí de vício, etc, se afasta, isso é pra ser uma brincadeira, beleza? Vai lá, kto.com, usa o cupom JORNADA e se cadastra, que aí você dá uma moral aqui pra gente, dá uma moral pra KTO e dá uma moral aqui pra gente também, que eles entendem que anunciar no Raiz Tricolor, no Jornada, é algo legal, beleza? Vamos lá, cara, as últimas notícias aqui, última notícia desse vídeo é sobre a situação do John Arias. Vamos lá, tá? A situação não é simples, ela tem um monte de detalhezinhos. A esposa do John Arias, Yadid Ayala, eu vou botar o tweet que ela fez aí na tela. Foi esse tweet aí, ó, que ela fez. Ela tweetou isso ontem à noite. A mim, nada me tira da cabeça, pra mim, que a vacina da Covid está fazendo estragos. Ela postou isso do nada ali no Twitter dela. O Twitter dela que não era fechado, é porque quando tiraram esse print aqui já estava fechado. Muita gente foi, enfim, criticar a senhora Arias lá, por conta de estar sendo anti-vacina e etc, enfim. E aí, eu não vou entrar aqui no tema anti-vacina, não vou entrar nesse tema agora especificamente não, porque esse vídeo vai ficar longo e não é a lógica que é o John Arias. O que mulher de jogador tá fazendo ou falando, eu caguei. Só que isso foi afetar no John Arias, e não no Cauã Elias, no John Arias, que tá aí. E o John Arias respondeu isso nas suas redes sociais. Esse eu não tenho print, porque ela apagou isso e ele apagou também. Ela foi muito criticada, colocou uma espécie de enigmazinhos, né? Porque enquanto ela era criticada, ela botou toda ação tem uma reação. Botou assim, ninguém entendeu muito bem o que foi isso. O John Arias depois também postou alguma coisa ali meio enigmática e tal, e no final das contas o John Arias colocou esse recado aqui na tarde dessa quarta-feira. Vamos parar de falar bobagens? Minha esposa, em sua liberdade de expressão, ele botou em português, por causa de um amigo que faleceu por efeito colateral da vacina, e aí eu vou deixar um ponto aqui, que ela falou que pra ela nada tirava da cabeça, ela não falou que enfim, aqui ó, não tava, pelo visto, o amigo não foi confirmado, né? Senão ela não falaria nada e me tira da cabeça, né? Enfim. Veio expressar o que pensa sobre as muitas vidas que também perdemos por causa dos efeitos das vacinas. Ninguém aqui veio a falar que somos anti-vacinas, até porque hoje todo mundo tem que se vacinar. Você tem que fazer um negócio também, não prova que você é contra aquilo. E nós estamos, acho que é vacinados. Mas o que exigimos é respeito. Tomara que a gente chegue a ser tão perfeito quanto vocês aqui. John Arias fez esse desabafo ali nas suas redes sociais
E aí, novamente, cara, o que jogador faz, o que mulher de jogador pensa, o que jogador... a gente tinha de Igor Julião a Felipe Melo no nosso elenco, né? O Julião saiu, mas a gente tinha, enfim, pensamento político de jogador, eu caguei, tá? E isso aqui não é pensamento político, no caso de antivacina é meio que burrice, mas beleza. Mas jogador tem todo o direito de ser burro também, e não tô falando que o John Arias é, tá? Tô falando nesse ponto aqui não, mas vamos lá. Só que assim, isso começou a chegar em outros lugares, né? O jornal A Bola de Portugal, o Record de Portugal, perdão, A Bola não, Record de Portugal, botou aqui, jogador do Fluminense defende mulher nas redes sociais, vamos parar de falar bobagem. E aí ele fala aqui, ó, que a esposa dele recentemente demonstrou opinião sobre efeitos colaterais das vacinas após a morte de um amigo. Enfim, isso virou nota lá num jornal português. E isso começa a afetar o Fluminense. Muita gente olhou e começou a falar meio assim, ai, o John Arias vai sair do Fluminense porque estão atacando a mulher dele. Eu vou ir pra dois lados pra poder fechar esse vídeo aqui. Primeiro lado todo mundo já apagou postagem, tá? Ela apagou, o John Arias já apagou esse desabafo, aquilo lá era só um print, tudo já foi apagado. Porque percebendo que, cara, primeiro ponto, jogador de futebol, lendo Twitter, se importando com... Que isso, cara? Tu tá de férias. Você fez mais de 10 gols, de 10 assistências, o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes, tá na seleção do ano, campeão da Libertadores, não sei o que, e tu tá se importando com coisa em Twitter. Que isso, cara? Tem a cabeça, John Arias. Que loucura. E aí, segundo fator, que é o torcedor também que acha que o John Arias agora vai sair porque meia dúzia de maluco foi atacar e falar as coisas no Twitter. Que isso, gente? Se o maluco estragar a carreira dele, trocando de clube igual doido, ficando puto e saindo, o John Arias já quer sair desde o ano retrasado, desde 2022, porque não chegou proposta. E se ele sair, vai ser porque chegou proposta. Não é porque meia dúzia de torcedor foi xingar a mulher dele no Twitter, não. Então, assim, dos dois lados entrou numa espiral de maluquice da galera. De um lado, a galera achando que o John Arias vai tomar a decisão da carreira dele. Por conta de meia dúzia de malucos xingando a mulher dele no Twitter. E do outro lado, um jogador de futebol que joga com 70... Pô, no jogo quando o Rio Monumental de Nunes, tinha 80 mil pessoas xingando o John Arias. 80 mil pessoas torcendo contra, atrapalhando, e o maluco bota a cabeça no lugar pra jogar bola. Aí no Twitter, meia dúzia fala, o maluco estoura. Pô, é muita gente sem cabeça. Enfim, isso já foi bater lá em Portugal já. Tamo junto, tá? Tem live do Jornada agora, 7 horas da noite. Vamos falar de outros assuntos por lá também. Até a próxima. Valeu.